Olá, estamos aqui novamente agora para falar sobre capacitores e indutores. Este que é o volume 5 de eletrônica básica. Um detalhe que eu começaria falando é o seguinte: capacitores e indutores vêm na sequência de resistor, capacitor e indutor, que são os elementos ditos passivos dos componentes eletrônicos. Vamos em frente. Começar com capacitores. Vamos então considerar que um capacitor consiste de duas placas planas paralelas, condutivas, geralmente algum tipo de metal. Ela tem uma área A. As duas placas estão equidistantes, portanto o espaço entre elas é sempre uma distância D constante. E um meio colocado entre as placas que possui uma propriedade dielétrica. A propriedade dielétrica é uma capacidade que os materiais têm de se tornarem permeáveis a campos elétricos. De uma certa forma, é dependente da constituição da matéria. Então, por isto que existem isolantes. Um isolante aqui neste local faria com que tudo que estivesse do lado de cá não enxergasse o lado de lá. Se a distância se torna muito grande, essa força de atração diminui ainda mais. Se o dielétrico fosse um condutor, as cargas estariam passando através dele e ele não faria a função de capacitor. Então vamos aos fatos. Capacitância é a capacidade de atração e armazenamento de cargas em uma superfície A de placas planas paralelas distantes uma distância D. Porém, entre elas você pode melhorar as características da permeabilidade elétrica e nós temos uma constante que normalmente ela é atribuída a diversos tipos de materiais e que inclusive tem relação com a estrutura atômica do mesmo. Então, a permissividade elétrica do vácuo, que é ε0, é 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. A área em metro quadrado e a distância em metro. Portanto, aqui cabe uma frase bastante interessante. Eu poderia dizer que isto representa a capacidade de atração de cargas. Aqui estamos de volta com as duas placas planas paralelas. Observe que se você conectasse uma bateria, conforme você pode ver aqui ao lado, né, esta bateria tem polo positivo, tem polo negativo, portanto, do lado de cá desta placa se concentram cargas. Como existe diferença de potencial entre as placas, surge um campo elétrico direcionado entre elas e varia conforme a quantidade de cargas disponíveis, a área da placa envolvida e a distância e o material, porque o campo elétrico tem que ter uma certa flexibilidade para se expandir ou contrair dentro do espaço no qual ele está confinado. Quando se aplica uma carga, uma DDP, entre essas placas, as cargas serão atraídas e se acumularão nas placas, como você pode ver aqui na figura. Nós definimos capacitância, a capacidade de atração das cargas. A unidade em que se mede capacitância é uma homenagem a Michael Faraday e tem mais uma questão ainda a ser considerada. Um farad é 1 coulomb por volt, lembrando que coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. Portanto, eu poderia dizer que a quantidade de cargas dividida pela diferença de potencial é capacitância. Fisicamente, nós estamos presos na área, na distância e no meio que está aqui dentro. Então, nós já temos duas coisas que influenciam essa quantidade de cargas.
Leia. Unidade de C, é assim que se representa a letra C entre colchetes, se lê. A unidade de C é Faraday, geralmente chamado apenas pela letra F. No entanto, nós temos que lembrar que Faraday é uma unidade muito grande, tá ok? Isso nos coloca na posição de usar submúltiplos, quais sejam eles. Dentre esta tabela aqui, você pode ver o mili, o micro, o nano e o pico. Vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 9, vezes 10 a menos 12. Então, são unidades muito comuns na área de engenharia elétrica. Na prática, as placas planas não são colocadas na forma de placas planas de um modo geral. Eu já tive oportunidade de, em sistemas de tensão elevada, encontrar capacitância na forma de realmente placas planas com o ar entre elas. Mas, de um modo geral, os capacitores eletrônicos são dispositivos pequenos, então eu preciso, de alguma forma, compactá-los. Então, é o que se faz aqui. Como que se faz isso? Bom, você pode ver aqui uma placa plana, a outra placa plana, e entre elas é colocado algum componente, tá ok, químico, nessa posição, fazendo com que haja um dielétrico entre as duas placas. Aqui você pode ver isso com mais detalhe, você vê os dielétricos aqui. O que se faz? Nós soldamos uma haste aqui, soldamos uma outra haste aqui, enrolamos o componente e ele se torna um cilindro. Não necessariamente neste formato, mas via de regra, desta maneira. Construindo um capacitor. Então fazemos da seguinte forma, como nós estávamos falando, são duas placas de alumínio com um terminal soldado em cada uma delas. Aí então, um material dielétrico é colocado entre essas placas, ficando desta forma. Depois você pega e torce elas, você as enrola. Então, dependendo do nível de capacitância que você deseja, isso aí pode ter qualquer tamanho. Quanto maior a capacitância desejada, maior vai ser o tamanho físico desse processo. Aí então nós chegamos às formas com que esses elementos existem na natureza. Vejam, nós temos, por exemplo, os de poliéster. Aqui você vê a forma deles, está vendo? Olha, ele não é redondo. Então, o acabamento externo não faz tanta diferença. Mas, na verdade, a capacitância está presa nas placas, no dielétrico. O formato depende de uma série de coisas. Eles são fabricados para diversos níveis que nós veremos posteriormente. Aqui nós temos aqueles que são tratados com poliéster. Isso aqui é um plástico de envolvimento. Tem um formato retangular puro, tem aquele arredondado, tem alguns que são até coloridos. Aqui os cerâmicos não polarizados. São capacitores também com o mesmo princípio, porém eles são revestidos de cerâmica. Aqui nós temos os capacitores em SMD. Olha só o tamanho dele. Tem uma imagem mais à frente para você entender melhor a tecnologia SMD. Os eletrolíticos polarizados, veja, para se conseguir uma quantidade de capacitância elevada, eles descobriram que você poderia usar como dielétrico um reagente químico eletrolítico, ou seja, produzido por uma reação química. O problema é que essa reação química é reversível. E aí, se você inverter a polaridade de um capacitor eletrolítico, ele provavelmente vai explodir. Seguinte, lógico que isso aí não é uma bomba. O termo explodir é genérico. Na verdade, ele vai estourar o revestimento dele, ele tem proteções de borracha. Aqui você vê inclusive um furo, que é para vazamento da substância química. Não é um negócio interessante, mas é proteção e aqui eu consigo altos valores de capacitância. Eu quero chamar a atenção aqui nesse ponto.
você pode ver que ele vai diminuindo o tamanho dele, mas continuam todos eletrolíticos. Este daqui, que está aqui embaixo, esses dois pelo menos, esses dois daqui são dois eletrolíticos polarizados SMD. E olha só o tamanho dele na mão da pessoa. Esse pontinho no dedo dela é este capacitor. A diferença é que este capacitor não tem polaridade. Tanto faz a forma que você fizer a colocação dele. Aqui nós temos um conjunto de capacitores variáveis. O parafuso permite que você ajuste a capacitância, mas a capacitância não é um processo muito estável. Então, não é muito usual você fazer um circuito onde você tenha que determinar a capacitância ajustando o capacitor, como acontecia com os resistores multivoltas. Aqui nós podemos ver mais SMD. Está vendo eles colocados na placa? Eles são muito pequenininhos. É aquele pontinho no dedo da pessoa. E aqui eles estão no lugar definitivo. Olha, este outro aqui também é um capacitor, sei pela identidade dele aqui. Os CDs são capacitores, olha. CD5, CD6. Eu só marquei alguns, tudo bem? Mas para que você tenha uma ideia do contexto do SMD. Por que ele é chamado SMD? Merece até um capítulo à parte. É Surface Montage Device, dispositivo para montagem em superfície. Eles não são soldados depois de encaixados em ilhas furadas. Eles são soldados na própria placa. Por isso o nome SMD. As faixas de medida eu resolvi colocar aqui só para que você possa ter uma ideia da correlação. Veja bem, capacitância alta. Nas capacitâncias altas, a grande maioria deles é eletrolítico polarizado. Capacitâncias altas. Temos alguns aqui de polipropileno, mas de uma forma ou de outra, eles são feitos eletrolíticos. A média, alguns são eletrolíticos. A predominância é alguns tipos, do tipo tântalo, poliéster, pode ter até de cerâmica. Esse Chico aqui é um retangular bonito, inclusive porque ele é prateado, mas é uma tecnologia que ficou muito popular pelo acabamento retangular dele. E aqui as de baixa, a maioria é de cerâmica de poliéster, só. Poucos poliéster mesmo, a maioria é cerâmico. Dielétrico. Como eu falei muitas vezes no conceito de dielétrico, vou gastar algum tempo rapidamente aqui mostrando, por curiosidade, alguns materiais que são colocados como materiais dielétrico apropriado para o efeito capacitivo. Então, aqui nós temos, por exemplo, papel, mica, vidro, cerâmica, óxido de alumínio, água, ar, teflon, baquelite. Aí vai depender da aplicação e aqui tem os valores clássicos da constante dielétrica desses materiais, se alguém daqui, por acaso, quisesse detalhar um pouco mais. Agora que é adequado para explicar para vocês o comportamento de carga e descarga das cargas acumuladas nas placas. Então, nós começamos aqui. Nesse circuito, você tem uma bateria, aqui você tem um resistor e aqui você tem um capacitor. Nesta situação, vai ser lentamente carregado no capacitor as cargas elétricas mediante a criação de uma diferença de potencial entre as duas placas. E depois nós vamos proceder o descarregamento, mudando a chave para esta posição, fazendo com que o capacitor descarregue sobre o resistor. O comportamento gráfico desta condição pode ser visto aqui. Aqui nós temos algumas referências muito interessantes. Primeiro, este aqui é o tempo.
Esta curva que sobe aqui é a curva da carga. Esta é a curva do comportamento de descarga. Aqui elas estão colocadas sobrepostas apenas para que você possa ter uma ideia de como são as curvas. Mas é óbvio que eu não posso fazer carga e descarga simultaneamente. Ok? E existe um valor interessante aqui que dá para você observar em ambas as curvas, que é interessante. Olha só, de 100 a 63,2%, a descarga é quase vertical. Depois ela se acomoda mais lentamente. Isto também ocorre no processo de carga. Ela carrega muito rapidamente até os 63,2%. Depois disso, ela já começa a ficar mais amena e leva mais tempo para terminar a carga. Observando as curvas, principalmente a da carga, matematicamente a curva que melhor se adequa à curva de carga de um capacitor é esta equação matemática. V vezes 1 menos o número de Neper elevado a menos t sobre tal. Quer dizer, esta é a equação matemática entre a carga e a constante de tempo, que é menos t sobre tal. Por outro lado, a descarga é diferente. Considerando ainda o 63,2, veja, é o tempo necessário para que a carga cresça até uma fração, ou seja, o valor de equilíbrio. Tudo aqui ocorre rapidamente na faixa dos 60%. Depois disso, ela se torna muito lenta. E aqui tem mais uma coisa interessante. A descarga... Desculpa, esqueci esse detalhe. Isso aqui é só o número de Neper, porque tem pessoas que ainda não sabem o que é este E. Ele normalmente é utilizado como a base de um logaritmo neperiano também. Aqui, senhores, voltando à questão da descarga, a equação é diferente, claro, porque uma curva é descendente e a outra é ascendente. Então, a equação é diferente. Entretanto, o tempo de carga e o tempo de descarga estão atrelados a menos t sobre tal. E quem é esta letra grega chamada tal? É dada pela resistência em série com o capacitor envolvido. Nós vimos lá que ele carrega e descarrega através do resistor R. Se nós continuarmos esta linha de raciocínio, nós observamos uma coisa muito interessante. Se tal é R vezes C, e isso diz respeito a uma constante de tempo, então vamos analisar. R vezes C. Bom, de acordo com a lei de Ohm, R igual a V sobre I. E a carga do capacitor, a capacitância, nós já vimos que ela é a quantidade de carga em Coulomb por diferença de potencial volt. Então, eu posso cancelar volt com volt, vai restar apenas Q sobre I. Mas a corrente elétrica, nós já sabemos que é quantidade de carga que passa por uma área de seção transversal. Então, a quantidade de cargas que passa por 1 segundo é 1 ampere. Ora, é fração Q dividido por outra fração Q sobre T. Nestas condições, eu posso cancelar os dois Qs, ficando apenas 1 sobre 1 sobre T. Agora, isso aí é o inverso do inverso. Então, é 1 sobre 1 sobre T. Isso é T. É tempo em segundo. Interessante, não? Resistência em ohm, capacitor em farad, mas os dois é segundo. Muito legal. Bom, de volta aqui, nós podemos associar os capacitores de duas formas simples. Primeira delas, em paralelo. Quando nós fazemos em paralelo, eu quero que você preste muita atenção aqui, este é o valor da capacitância que equivale a esta associação. Você soma as capacitâncias quando eles estão em paralelo. Muito bom. Mas veja só que interessante, senhores. O que é a capacitância em paralelo? Observe, o terminal deste capacitor está ligado no terminal do outro capacitor. Assim como o outro terminal dele está ligado no outro terminal dele. Isto caracteriza componentes em paralelo.
e você soma as capacitâncias quando associa capacitores em paralelo. Por sua vez, em série, quando você coloca capacitores em série, a associação assume uma outra equação. Se você é um estudante afincado, você notou que quando você associa capacitores em paralelo, a resultante é a soma delas como se fosse o resistor em série. E quando você coloca capacitores em série, a equação resultante é como se fossem para os resistores em paralelo. É o inverso da soma dos inversos. Vamos ver então agora algumas das aplicações. Uma das mais comuns é como filtro. Como assim um filtro? Olha, vou ser bem exemplificador. Coador de café. Um coador de café, ele segura as partículas mais grossas e deixa passar uma quantidade de partículas muito fininhas. Então você retém uma parte daquelas partículas no filtro de papel. Por exemplo, é claro. Ora, como é que isso funciona para o nosso capacitor? Bom, primeiro chamar ele de filtro passivo. Filtro é porque provavelmente ele detém a passagem de alguém. E passivo porque nós já classificamos ele como os resistores e os indutores como componentes passivos da área de eletrônica. Vamos ver aqui um filtro passa-baixa. Significa que frequências abaixo, então está aqui o nosso circuito. Quando você aplica um sinal de frequência variada aqui, frequências acima da frequência determinada como frequência de corte, esse aqui é o ideal. Ele não vai deixar passar nada. Ele zera a conta. Por isso que ele é chamado de passa-baixa. Frequências abaixo da frequência de corte, todas terão nível alto na saída. Em contrapartida, frequências superiores à frequência de corte, não passa nada. Veja bem, isso aqui é um filtro passa-baixa ideal. Então, e a frequência de corte? Calma que eu já vou falar sobre como calcular a frequência de corte. Mas note que interessante. Aqui estão o terra e o sinal que vem com os sinais variados. É o resistor aqui em série e o capacitor em paralelo. O comportamento dele é um filtro passa-baixa. Mas existe um outro que permite a passagem apenas das frequências superiores à frequência de corte. Observe a mudança daqui para cá. Aqui eu tenho o resistor em série, aqui eu tenho o capacitor em série. O resistor está em paralelo. Frequências abaixo da frequência de corte não passa nada. Frequências acima da frequência de corte passam todas. Vamos ver as aplicações disso daí. Bom, quando nós chegamos aqui, nós temos o filtro passa-faixa, que é uma aplicação muito comum. Só para quem não tem ideia, um passa-faixa é um canal seletor, por exemplo, para rádio. Porque a faixa, quanto mais estreita, imagine que você apertou tanto a faixa que você está com uma frequência muito estreita selecionada. Esta frequência seria, por exemplo, a portadora de um sinal de rádio. Então, ele é feito assim, ó. Você pode ver que este primeiro daqui é um passa-altas e este daqui é um passa-baixa. Juntos, eles se comportam como um passa-faixa. Mas agora eu gostaria de dar o mapa do real. Observe que aqui a faixa é bem estreita. Nada antes, nada depois. Mas a vida real dos sinais elétricos não é assim. Elas são bem suaves. Elas começam a decair a amplitude, né, abaixo, e depois elas decaem acima, mas não é morte súbita. Aqui nós temos, para a frequência inferior, que é esta daqui, ó, nós temos R1 e C1, então o filtro deve ser 1 sobre 2π R1C1. Para superior, 1 sobre 2π R2C2.
Tudo isto, senhores, se deve principalmente ao fato de que os elementos envolvidos, em particular o capacitor até aqui, ele tem uma propriedade muito interessante chamada reatância capacitiva. A reatância capacitiva é o comportamento resistivo do capacitor em ambientes de corrente alternada, e ele é representado por 1/2πfc e é medido em ohm. Olha que interessante. Por exemplo, se nós observarmos aqui, ó, nesta situação, se você aumentar muito a frequência, esta fração vai se aproximar muito de zero. Então, frequências muito altas jogam o sinal para o terra, porque ele se torna uma resistência muito baixa e elimina esta frequência. Vamos ver melhor o resultado disto num gráfico. Olhe que interessante. Aqui nós temos o sinal original e aqui o sinal que foi filtrado. Quero que você observe a linha que eu vou traçar. Vamos passar uma linha vermelha aqui, que é justamente na frequência de corte. Eu quero que você observe o efeito do filtro. Então, coloquei este circuito eletrônico, o sinal veio deste jeito. Eu quero que você observe que as frequências superiores à frequência de corte, elas perdem amplitude. Quanto maior a frequência, porque essa escala aqui é frequência, elas se tornam praticamente desaparecidas. Ou seja, eu não permiti. Só que aquela queda abrupta, como se fosse um corte, nesse tipo de componente você não vai conseguir. Aí eu já lamento um pouco. Observe aqui a frequência de corte na mesma linha. Tudo isso, senhores, nos leva a uma consideração ou algumas considerações. Bom, a primeira delas é o seguinte: não pode ocorrer passagem de cargas por dentro do ambiente dielétrico. Se isto ocorrer, este capacitor estará inutilizado. É muito comum se falar rompeu o dielétrico. Outra coisa, muitas vezes não, todas as vezes você vai encontrar uma referência no capacitor a uma tensão. Por exemplo, capacitores de poliéster têm uma tensão chamada tensão de ruptura. Ela é muito alta, acima de 300 ou 400 volts. Em capacitores eletrolíticos polarizados, embora ele possua uma alta capacitância, a máxima tensão que ele suporta é baixa, é relativamente baixa. Essa tensão se refere à máxima tensão que o capacitor pode suportar sem haver o rompimento da estrutura do dielétrico. Os indutores. Vamos ao estudo agora dos indutores. Bom, primeiro vamos dar uma definição. Considere um fio invernizado. Por que invernizado? Dá uma observação aqui, senhores. Observem tranquilamente aqui e note que os fios estão encostados. Eles estão enrolados na forma de um formato de mola, mas as espiras estão encostadas. Se esse fio não fosse envernizado, isto tudo aqui estaria em curto-circuito, porque os fios encostando oferecem caminho para a passagem da corrente elétrica de tal forma que ele não vai produzir efeito nenhum. Então vamos em frente. Esse dispositivo, tal como ele está aí, é conhecido como solenoide, indutor ou, mais comum, bobina. Eu gostaria de dizer que esse dispositivo tem uma propriedade muito interessante. Esse dispositivo, eu sempre aproveito para acrescentar alguma informação extra, ele é conhecido como bipolo. Na área eletroeletrônica, todos os dispositivos que possuem 2 terminais são bipolos. Componentes que têm 4 terminais são chamados de quadripolos. Mas o quadripolo e o bipolo também são estudados como elementos genéricos, de modo
que eles estão presentes. Então, por exemplo, dois terminais pode ser uma bobina, pode ser um capacitor, pode ser um resistor, pode ser mesmo um diodo, mas eles têm comportamento diversificado. Tudo bem? Este componente tem uma propriedade muito interessante, esse dispositivo bipolo. Não é bipolar, é bipolo. Esse componente de dois terminais, muito interessante, ele consegue armazenar energia na forma de campo magnético. Então, quando uma corrente circula por ele, produz campo magnético, que nós vamos estudar, é claro, e já estudamos algumas coisas, viu, senhores? Só quero lembrar disto. Nós já estudamos algumas coisas. Isto é interessante para nós por causa dos vários tipos de comportamento que ele produz. E outra, é diferente o comportamento de um indutor em corrente contínua e em corrente alternada, conforme a gente vai dar uma pequena pincelada. Vamos em frente. Muito bom. Qual é o princípio disso? Bom, nós já estudamos isso na apostila de Eletrônica Básica 2, com o aparecimento por Hans Christian Ørsted, em 1819. Ørsted observou o surgimento de um campo magnético que deslocava uma bússola de forma interessante quando ele se aproximava com a bússola de um fio percorrido por uma corrente elétrica contínua, por um fio elétrico. Então, na apostila 2, na videoaula 2 também, a gente enfoca rapidamente esse processo. Ele observou que a corrente elétrica produz magnetismo. Muito interessante. Dedução. Corrente elétrica produz campo magnético. Opa, então há uma correlação? Sim. Eu gostaria que você observasse aqui uma imagem real e uma imagem diagramática. Note, senhor, que aqui nós temos uma imagem real, é um papel com limalha de ferro espalhada em cima. Limalha é um pó de ferro. E você tem um fio passando aqui. Quando você liga a corrente elétrica que circula por este fio em um único sentido, corrente contínua, quando você dá uma pequena batida no papel, olhe como ficam as linhas em volta do fio. Diagramaticamente, ela fica desta forma que nós estamos mostrando aqui. A corrente está para lá e surge um campo orientado num determinado sentido. Nós dizemos que ele respeita a regra da mão direita. Se eu tenho esse fio e se eu torcer ele formando um anel da seguinte forma, olha só o que acontece. Aqui nós temos aquele mesmo fio, só que agora eu dei uma torcida na forma de um anel, a corrente passa neste sentido, produz este campo magnético, ela continua, atravessa aqui, produz este outro campo magnético e volta para cá. Muito bom. Se você notar aqui, o que chama a atenção é que esse campo que foi produzido, ele é muito mais intenso. Observe a ponta das flechas, observe que no meio desse anel que nós chamamos de uma espira, nós temos um campo interno muito forte dentro do anel. Fora, ele já é mais esparso. Então, uma única espira. Ora, vamos fazer com muitas espiras? Então, o que eu posso observar no final é que existe uma somatória de todas as forças individuais de cada uma daquelas espiras, totalizando um campo muito intenso e direcional. Repito, corrente contínua. Aqui você pode ver os desenhos dos detalhes dos dois casos. Olhe como que é o campo, as linhas de campo, dentro de uma única espiral. E agora aqui você tem várias. Aqui são aquela mola, é esta de cima. Aqui o campo fica muito forte neste sentido. E o detalhe, no meio você tem o quê? O ar. Bom, senhores, o ar não é o melhor meio de propagação de um campo magnético.
Então, nós vamos precisar dar um pouquinho mais de atenção ao meio onde nós pretendemos passar as nossas linhas de campo magnéticas. Eu posso, por exemplo, colocar a espira em volta de um núcleo de ferrite. O resultado é surpreendentemente melhor. Ou ainda, em ferro. Fica muito melhor, porque qualquer material ferromagnético é muito bom para as dispersões das linhas de campo magnéticas. Como que se afeta o núcleo em função disso? Bom, nós observamos que o núcleo de ferro mais comum é o de ferro e ferrite, mas por que mesmo? Então, os cientistas observaram que o meio ambiente tem uma propriedade conhecida como permeabilidade magnética, ou seja, tem ambientes mais propícios às linhas magnéticas e outros não tão propícios. Materiais que estão associados com ferro, o elemento ferro, ele realmente tem propriedades interessantíssimas. Inclusive, o do ar, a permeabilidade magnética, aqui ela é denominada pela letra grega μ0. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. É medida em 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. É a unidade do SI, não tem muita saída quanto a isto. Estudo de magnetismo exige muita informação nesse sentido, porque existem diversas representações, por exemplo, Gauss, Maxwell, existem diversas unidades de medida de campo magnética. Entretanto, de uma forma ou de outra, eu sou obrigado a admitir que o ar não é uma coisa muito boa. Não seria dos melhores. Então, bobinas de núcleo de ar não aproveitam muito bem as linhas magnéticas. É o que eu poderia dizer neste momento. Agora, nós vamos estudar os meios magnéticos. Eu gostaria só de esclarecer um ponto aqui, que é o seguinte. Não é possível você constituir um material que pretende explicar o que é um capacitor e o que é um indutor, sendo que os assuntos são tão profundos. Por exemplo, uma aplicação muito comum para as bobinas são os transformadores. Talvez mais do que as bobinas propriamente ditas, mas em eletrônica se utiliza muitas bobinas em circuitos de filtragens. Mas vamos voltar de novo ao processo. O assunto é tão denso que seria injusto eu dizer que cabe numa apresentação desta. O estudo do magnetismo aplicado, com os devidos detalhes, sozinho ele já constitui em si só um tema. Então seria uma arrogância imaginar que dá para se explicar em poucos minutos o efeito magnético. Eu estou apenas explicando o seguinte, que o fio elétrico condutor de eletricidade de corrente contínua cria um campo magnético circular ao longo do fio, já é comprobatório, e liga magnetismo em eletricidade. Duas coisas interessantíssimas. Há uma correlação. Se você pega aquele fio reto e transforma ele em uma única espira, um anel, um arco, começa a perceber que no centro do anel o campo se intensificou. Poderia não ter acontecido. Nós não estamos discutindo como que o cara descobriu isso. É uma coisa muito interessante, eu não sei. Eu gosto muito de ler e pesquisar, mas está um pouco fora certos detalhes. Então, não sei se ele curvou e mediu, é complicado, mas isso é cientificamente comprovado. Quando você pega ele e enrola ele como uma mola, desde que os anéis não se toquem, a somatória de todos os anéis, que nós chamamos de espiras, agora que compõem uma bobina, um solenoide, elas se intensificam mais ainda, elas se somam. Quando você quer melhorar isto, você enverniza o fio, porque o efeito magnético não desaparece se você não usar um verniz isolante.
existe uma maneira de você impermeabilizar. Você não vai impedir o meio magnético de existir, mas você o atenua. Não é interessante. Então, o verniz devidamente, apropriadamente jogado sobre o fio e você enrolar ele como uma mola, uma espiral bem compacta, veja aqueles exemplos de bobina com núcleo de ferrite e com núcleo de ferro que tem um pouco mais para trás. E aí você entende perfeitamente isso. Então, o aproveitamento é máximo. Descobriu-se que os materiais empregados no núcleo fazem toda a diferença no resultado da intensificação da energia magnética produzida. Ora, materiais férricos ou que têm ferro associado são ditos ferromagnéticos. Eles são classificados em diamagnético, paramagnético, ferromagnético e eles têm propriedades muito particulares. Então, não estou tentando dar uma aula muito rápida sobre magnetismo. Estou tentando focar apenas a bobina. Seguindo isto, os meios magnéticos que se envolvem nisto, lembre-se que nós temos o problema da permeabilidade magnética. Não se costuma, tecnicamente falando, você falar apenas sobre a permeabilidade magnética, mas você falar sobre a permeabilidade magnética relativa. É a permeabilidade do material dividido pelo padrão do μ0. Aqui eu quero mostrar alguns materiais e inclusive a classificação no clima magnético para os senhores. Está lá, por exemplo, o bismuto é diamagnético e o μr dele é 0,999833. A água também é diamagnética, são bastante próximas. O cobre tem a questão diamagnética. Veja bem, não é o fio de cobre. Imagine que você pudesse colocar um bloco de cobre no meio das bobinas. Enrole num fio de cobre, ok? Um núcleo de cobre. Você enrola um fiozinho de cobre em volta dele e ele tem esse comportamento dito diamagnético. O ar, o oxigênio e o alumínio, por exemplo, são classificados como paramagnéticos. Agora, cá para nós, quando você olha aqui embaixo, elementos como cobalto, níquel, ferro, permalói, são... olha o do permalói. Enquanto o bismuto é 0,99, o permalói é 1000. Perdão, deixa eu ver ali. Não é 1000, é 100. Aliás, não é 100 não, é 100.000. Cuidado, pessoal, essa tabela aqui, deixa eu lembrar vocês que ela é inglesa. Então, a vírgula é vírgula mesmo. Então, aqui é 0,999. Este número aqui deveria ser 100, o americano costuma usar o ponto decimal para separar de 3 em 3. Então, este número aqui, gente, é 100.000,00 contra 0,99. Então, nós temos aqui algumas coisas interessantes. Então, cuidado que o μ é usado μr. Aqui o do ar é 1, é o padrão. Também tem basicamente o mesmo valor do vácuo. Outra coisa, o permalói que eu citei aqui embaixo é uma liga metálica e tem um comentário para fazer sobre ela. É o seguinte, ela é composta com 17% de ferro, 4% de molibdênio e 79% de níquel. Então, nós temos aqui 3 tipos diferentes de metais. Então, eu gostaria de lembrar que o molibdênio é chamado terra rara. Isso deve lembrar alguma coisa para nós. Bom, isto tudo analisando a corrente contínua, mas é óbvio que a permeabilidade não tem nada a ver com corrente contínua e alternada. É a propriedade do ambiente de conduzir ou não as linhas magnéticas. Muito bom. Como que ele se comporta em corrente alternada? Totalmente inesperado. O comportamento é muito diferente daquilo que nós estávamos observando. Eu já vou detalhar isso aí um pouquinho mais. A representação elétrica da indutância é L, o L maiúsculo, geralmente o L maiúsculo. A indutância é medida em Henry e seus submúltiplos, com a ressalva de que submúltiplos são muito mais comuns do que múltiplos. E o comportamento dele em corrente alternada é muito surpreendente.
nós chamamos de XL, é 2 vezes π vezes a frequência operacional vezes a indutância em Henry. E XL é reatância indutiva medida em ohm. Olhe que loucura! Ele passa a ter um comportamento que dificulta a passagem da corrente elétrica devido aos campos magnéticos produzidos, porque na corrente alternada, a cada semiciclo você inverte o sentido da corrente. No nosso caso, por exemplo, na corrente elétrica residencial, ela inverte isso 1 sobre da 120, porque ela gasta, são 60 Hz, mais 60 Hz, 1 sobre 60 Hz é o período de um ciclo positivo e um ciclo negativo. Mas, na verdade, significa que meio ciclo, ou seja, 1 sobre 30, são 120 Hz, dobra a frequência. É isso que eu quero que você entenda. Só ocorre um semiciclo positivo numa senoide a cada, deixa eu ver, 90, 180, 180 graus. A cada 180 ocorre uma mudança de ciclo e não 360 graus. Por isso que eu falei, é uma loucura querer falar sobre todos esses detalhes, mas olhando por um ângulo mais simples, existe uma dependência com a frequência, tá ok? E em corrente alternada, o campo produz um comportamento resistivo que nós chamamos de impedância. Se você quiser mais informações, eu até deixei aqui para quem quiser. Se você visitar o meu site, na seção de download, dentro da prateleira de eletrotécnica, tem uma apostila lá que se chama Análise de Circuitos Elétricos em Corrente Alternada. Tem muito mais informações lá do que você possa imaginar. Vale a pena uma passagem por lá. Na eletrônica convencional, além dos transformadores, que também são muito utilizados, o indutor tem muito uso como filtro. Então aqui eu vou mostrar um exemplo de filtro passivo com o indutor. Temos aqui um passa-baixa. Observe que o indutor fica em cima e o resistor em paralelo para o passa-baixa. Para o passa-alta, nós temos o indutor em paralelo e o resistor colocado em série. Inverte a posição deles, aqui ele deixa passar apenas frequências acima da frequência de corte. Vou colocar aqui a frequência de corte. A frequência de corte é dado por R dividido por 2πL. Então, se você quiser saber a frequência de corte, então você mandou um sinal para cá com várias frequências. Se você fizer isso, você vai descobrir que frequências que foram dimensionadas para serem maiores do que o filtro, elas vão passar. Aqui só passarão as frequências menores do que o filtro permite. Então você pode produzir filtro passivo com capacitor ou com indutor. Isto abre uma pergunta. É possível fazer uma associação dos dois? A resposta é sim. Também cabe mais estudo. Do ponto de vista prático, eu achei uma imagem muito legal. Gostaria de apresentar para vocês. Os indutores comuns de pequeno porte têm N formatos, mas aqui nós temos alguns deles. Esses daqui estão inclusive marcados como SMD. São indutores para aplicação em placas com tecnologia SMD também. Na verdade, olhando assim de leve, senhores, não querendo exagerar, mas aqui, isso aqui é SMD, tudo isso aqui é SMD, isto é SMD, isto daqui é SMD, tudo isto daqui é SMD. Interessante, né? Há uma pergunta que eu faria nessa altura do campeonato. É possível conjugar, numa placa, ter componentes convencionais que tem que fazer furação para os terminais serem soldados e aqueles SMDs que não precisam? Sim, pessoal. A escolha da tecnologia não depende apenas de material.
A grande vantagem do SMD é a dimensão. Eles são muito pequenos. Placas SMD do mesmo produto com convencional tem cerca de 1/4 do tamanho, pelo menos. Basta você observar um telefone celular. A quantidade dessas miniaturas lá é absurda. Tudo bem? Mas sim, eles podem conviver. Acho que aqui nós temos um caso prático. Olha só. Os terminais que nós colocamos aqui, tá vendo? Esses componentes de solda, eles são chamados PTH. É a técnica. E tem SMD, tá vendo? PTH e esse daqui. Esse tem terminais e esse daqui não. Este solda em cima da placa. E este encaixa os terminais nos furos e solda na placa. São diferentes. Tudo bem? Olha o que eu tinha falado aqui também. Aqui nós temos provavelmente um núcleo de ferrite, muito embora ele esteja pintado de azul. E nós temos o fio. Observe que os fios são muito compactos. O que mais me chama a atenção nesse conjunto todo são esses componentes aqui, ó. Eles se parecem muito com resistores. Leva-se um determinado tempo para você saber que o que você tem na mão é um indutor ou é um resistor. Por isso, toda atenção é muito necessária. Mas voltando àquele ponto, por que chamamos ele de passivo? Componentes passivos são aqueles que têm suas características mantidas, mesmo que você retire a energia. Tire a alimentação. O resistor tem propriedades próprias do resistor. O capacitor não vai perder a capacitância dele porque está desligado. A capacitância é a capacidade de atrair e acumular carga nas placas. O indutor não perde a capacidade magnética dele. Ele parou de funcionar, mas ele foi dimensionado para quando você alimentá-lo, ele ter aquela propriedade que é a indutância Henry. Então, indutores e capacitores, é claro, posso incluir aqui resistores também, sem sombra de dúvida. Finalmente, os ativos, que hoje em dia são sua grande maioria, são compostos por semicondutores como diodos, transistores, triacs, SCRs e circuitos integrados. Para a construção de filtros, é muito comum o uso de amplificadores operacionais. O símbolo dele é um triângulo e eles vêm encapsulados em um circuito integrado com terminais que podem ser do tipo PTH, como é este daqui, que é componente para solda, mas também eu posso até incluir futuramente uma imagem de um 741 no formato SMD, porque ele também existe no formato SMD. Aqui estão algumas referências, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, esses materiais estão disponíveis aí na internet, você pode pesquisar.